Boa noite. Mostrar modo, exibição, orador. Fenômenos renovadores. A vida é um incessante mecanismo de transformação. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo o normal efeito de desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamento humano encontram sujeito aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências circunstanciais, ocasiões. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Conforme se pensa assim, se procede. A mente exteriorizando os níveis psicológicos é responsável pelas atitudes por expressar a realidade espiritual de cada um. O processo que procede à ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias, tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelo bem da vida. Ninguém a que se encontre fadado há de desdita, renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante a que elabore na área dos desejos mentais. Vamos elevar nossos pensamentos, rogar ao Senhor, nosso Mestre, Senhor Jesus, derrame as suas bênçãos intensas sobre todos nós. Qualquer mal-estar, qualquer inconveniente, quaisquer desajustes, não só na esfera física, mas na esfera dos espíritos sofridinhos, caidinhos, necessitadinhos, que recebam os nossos melhores sentimentos. Cá como porta-voz, os senhores que nos ouvem são os indutores e responsáveis também pelo que nós enviamos em pensamento. Que o amor maior do Senhor Jesus se faça no coração de todos nós e nos inspire para a melhor realização. Damos por aberta a reunião de estudo da noite e que esse bálsamo seja em todos nós. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. E a prece hoje não foi forte, não. Saiu logo 2 de uma pancada só. Esse é o que é a missa, né? Todo mundo. E ainda veio a Consuelo, velho. Graças a Deus. Todo mundo conseguiu voltar. Ao mesmo tempo, ó. Viu? A prece foi boa, viu? Agora foi forte. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, nós estamos hoje estudando o livro dos Espíritos, né? Nós vamos estudar a pergunta 545. Isso. 545? Oh, desculpa, 541. 541, Afrânio. Não É. faça isso comigo. 541. A relevância aí, porque ele está gripado. Aí ele engoliu perguntas para melhorar como remédio. Espíritos durante o combate. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, os espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na parte de os espíritos durante os combates. Pergunta 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos?
Uma perguntinha, hein? É. Vê que tem guerra, batalha, Rússia e Ucrânia, que está na moda, né? Tem espíritos lá amparando, né? Tem espíritos, né, assistindo e amparando. Essa palavra aí que é interessante, amparando. Né? Ou seja, está dando um apoio lá de alguma forma. Assistindo, nós sabemos, né, que a nossa ligação ao mundo dos encarnados com os desencarnados é intensa, intensa. Né? A doutrina do espírito, a ciência espírita nos mostra isso o tempo todo. Mas a gente vai fazer aqui uma perguntinha primeiro, né? Uma perguntinha. A pergunta é essa, né? Por que existem as guerras? Por que existem as guerras? Essa é uma pergunta que nós temos que pensar bem. Se existem os exércitos, né, que são, né, a reunião de vários combatentes, né? E a esses combatentes, por que existe a guerra ainda no nosso planeta? A perguntinha que nós temos que pensar. Que essa perguntinha vai atingir a cada um de nós. Cada um de nós, né, ainda tem dentro de si aquilo que nós trazemos, né, há milênios. Nós sabemos quais são os motivos da guerra. Né? O que é a guerra? O que causa a guerra? A ambição. A ambição pelo poder, o dinheiro, o egoísmo, o orgulho. Então, todos os motivos de guerra são coisas que estão dentro de cada um ainda. Nós vibramos nisso aí. Nós vibramos tanto nisso aí que nós falamos, não, eu sou pacífico. Mas quando nós vemos uma guerra, igual deu um exemplo aqui, tá? Ucrânia e Rússia. Imediatamente, querendo ou não, a gente começa a tomar partido de um ou de outro. É justo ou não é? É injusto? É certo ou é errado? Então, isso aí realmente é mais um problema que Kardec coloca para a gente pensar aqui. Quando ele coloca aí, se existem espíritos assistindo. Aí a gente se pergunta, não tem espírito nos assistindo também? Tem, claro. Hã? Eu coloquei uma página... Fala, Jorge. Posso falar uma coisa? Licença, Pode. vocês podem melhorar o som aí ou não? Tô achando que tá baixo dessa vez. Tá bom o som, mas tá baixo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o áudio de vocês aí, do orador, né? De quem fala. Não é o Estou seu, ouvindo não? bem. Pode ser o seu. Estou ouvindo bem, só que o Afrânio está resfriado, está com Covid, então ele está falando mal mesmo. Ah, coitado, meu Deus do Pois céu. é. Jesus, está com Covid. Oh, meu Estou Deus. com Covid. Mas já estou bem melhor. Até sexta-feira Melhora, o médico me graças a libera. Deus. Obrigado. Então, a minha voz mesmo. Minha voz está a famosa voz Não, por isso que eu taquara tô achando que rachada, o né? senhor está um pouco rouco, sim. Muito, muito. Eu estou falando com... Não. Bom, então, gente, eu coloquei uma paginazinha aí no Zap. Antes de começar o estudo, vamos ler essa paginazinha, que é um espírito que eu não sei quem é, tá? Me desculpem. Eu achei a página tão legal que eu botei aí. Ela tem muito a ver com isso que vai falar nas próximas 5, 6 perguntas. Tá? Vamos dar uma lidinha nela rápido, depois a gente continua o estudo, que ela tem a ver demais com o estudo, né? A mensagem de fechamento até de 3 perguntas dessas que estavam no livro que eu estava olhando. Está no Zap do grupo, tá, gente? Quando puder, fala. Assim, eu botei em 2 partes, que eu não estava conseguindo salvar ela de uma vez só, entendeu? Eu botei em 2 pedaços. Vai começar a mensagem de encerramento e depois vai começar a cenário. Tá dividida ela, ok? Então, Roberto, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Já também está aí. Boa noite. Achou, Elisa? Achei. Não, estou esperando. Estou esperando. Pode começar? Todos acharam? Não, estão falando tudo também, né? Já. Vamos lá?
Queridos filhos e filhas, que o Mestre a nós oriente sempre em cada decisão da vida. Podemos pensar, sem exagero, que hoje o próprio mundo é um imenso campo de batalha. Precisamos de estratégias. Necessitamos de muita coragem para buscar viver em nossa vida, em nossos corações, tudo o que seja a mensagem do Cristo. Precisamos compreender que hoje o mundo está se dividindo em dois, e estes dois grupos estão em guerra, e ela ficará cada vez mais acirrada. Do que falo? Dos anúncios que o Cristo fez, que o final desse tempo de inferioridade teríamos dois grandes grupos, dos justos e dos injustos. É o sermão profético, tá, de Jesus, em Mateus capítulo 24, que é o final dos tempos, né, onde tudo, né, tudo que está oculto será, né, aparecerá, né, haverá rumores de guerra, mas eu vos digo que, né, é muito mais. Aí é um monte de coisa que Jesus está falando, tá nisso aqui. Tudo que ele falou é impressionante, está acontecendo. Então vamos estar lá. Aquele que estiver no telhado não desça, as mães chorarão por seus filhos. Há muita coisa que Jesus fala e está tudo bem aí, bem se atualizando, né? Que ele falou há 2000 anos atrás. Né? Nós estamos conseguindo isso, atualizar o sermão profético, botar em prática ele. Não é o que o Cristo pediu, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Por isso, filhos, cada um tem de pensar. De que lado está você? Quais as consequências da minha atuação no mundo? Estou sempre apoiando vibratoriamente, emocionalmente, com palavras e com ações a causa da justiça e da maldade, ou da causa da injustiça e da maldade, ou estou cada vez mais me dedicando à causa da justiça, do amor e da caridade verdadeira. Este é o cenário do mundo. É neste cenário. Nem tudo que nós achamos que está certo, está certo. É isso que ele está perguntando aqui. Às vezes a gente acha, tá? Já que nós temos, de novo, Rússia e Ucrânia, os russos invadiram a Ucrânia, coitados, eles não têm culpa de nada. O que é que nós sabemos a respeito disso? O que é que está escrito nas entrelinhas lá do alto? Daqueles que estão aí nos controles, das leis de causa e efeito, é isso, ação e reação. Então, Jesus nos fala o tempo todo, não julgueis, não criticar, porque realmente nós não temos toda a visão do conjunto para entrar nessa questão. Hoje você bota uma coisa na internet, é interessante. Você bota lá, o gato é preto, é bonito. Pronto. Aqui você está enganado, que gato bonito é o branco. Eu não gosto de gato. Aparece 10 mil opiniões, críticas, etc. Né? Nós estamos com essa mania ultimamente. Essa mania. Nós estamos com esse hábito. Desculpa, não é nem mania, não, esse hábito. E isso aí é o que ele está perguntando aqui. Essa é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira é o quê? É vibrar para o bem. Eu quero acabar com a guerra, então vamos vibrar para o bem. Vamos rezar para os dois, quer dizer, tem acordo. Então, nós, infelizmente, tomamos o partido. Acontece alguma coisa, um acidente, alguma coisa, uma bala perdida, nós tomamos partido. Não está correto, gente. Desculpe-me. Não é a caridade verdadeira tomar partido, não. A caridade verdadeira é orar para quem está certo, para quem está errado, para todos, para o conjunto. Para quê? Para a nossa vibração corra para o bem, fortaleça o bem. Se todos começarem a vibrar igual, o que é que vai acontecer? Você lembra do livro Nosso Lar, que o Ulisses fala? Aqui nós entramos em acordo para que todos só pensem no bem. Então as vibrações do Nosso Lar são elevadíssimas. Está lá no livro Nosso Lar. Né? E aqueles que não conseguem manter a vibração elevada estão lá embaixo nos porões de Nosso Lar, que é a Câmara de Regeneração, lá aquele parque lá onde a André Luiz andou passeando e viu um monte de coisa que, né,
Está lá, escrito lá, não vou comentar aqui porque não é estudo, não é o nosso lar. Né? Então, é essa causa da justiça, do amor e da caridade verdadeira. Nós temos que realmente olhar por nós. E olhar por nós e olhar, será que eu estou praticando o certo? Falo por todos, tá? Por todos, que aqui não tem santo mesmo, não. Mesmo que tenha no sobrenome Santos, né? Está lá quietinho, lá no sobrenome. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero falar. Então fala. É que eu percebo que nós, percebam bem, não estou me eximindo, porque sou imperfeita, impura, endurecida igual a todo mundo. Nós não sabemos o móvel da situação, não sabemos o que passa na cabeça dos dirigentes dos países, né? E nós simplesmente achamos que temos uma opinião sobre o assunto. Nós não sabemos falar russo, nós não sabemos falar Aquilo lá. o idioma deles lá, Aquilo entendeu? lá. Não entendemos nada do que eles falam, a menos o que é traduzido, que também nem sabemos se é fielmente traduzido, mas temos sempre uma opinião para dar, que nós achamos que nós conhecemos o que é justiça, né? É impressionante como é que nós julgamos que nós sabemos o que é justiça. Vejam bem, eu estou me colocando no nós, tá? Porque eu me pego fazendo todas essas coisas. Não, é nosso ainda, infelizmente, a gente se meter. Essa é a verdade. A gente se meter, o bedelho nisso. Eu duvido que o Chico faça isso. Quer dizer, hoje está desencarnado. Se ele tivesse quieto nós, que ele faria isso? Aí falando que o Chico era a favor da ditadura, a favor disso. Não era. Ele se portava como um cristão. Né? Não estava alheio, mas não estava vibrando contra. Fala, Jorge. É a liberdade. A guerra, eu estou lembrando aqui lá do último evento de guerra mundial, da Alemanha, que estava invadindo tudo. A liberdade começou também aí. Lá no Napoleão, da mesma forma, mais à frente vem fraternidade, igualdade e liberdade. Veio a Segunda Guerra, né? Conseguiram razoavelmente, mas o problema não foi muito bem tratado, não foi muito bem curado, para a predominância do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ainda, né, mais à frente, dessa Segunda Guerra, o avanço tecnológico foi tão grande que veio possibilitar a gente hoje muitas coisas, né, de benefício para nós. Provavelmente, talvez, dessa situação aí, vai surgir alguma coisa, porque Deus vê no mal o resultado do bem. Do bem. Então, alguma coisa vai acontecer desse mal aí, algo de bom, para a civilização terrena, não é para o povo. Me desculpa eu ter que falar assim, né? Eu não tenho. Né? Por um lado, A, vamos dizer assim, ou para o lado B. Ou do agressor ou do agredido. Quem foi o agressor, quem foi o agredido, eu não sei. Né? E cada um fala uma coisa que eu não acompanho o noticiário disso. Eu sei que eles estão brigando lá. Mas é o que a Lisa comentou, eu não falo russo. Bem, eu tô falando. A cultura deles russo. É totalmente diferente, né? Eu estou falando, vou falar ucraniano. Eu estou aprendendo a falar ucraniano. É isso. Olha, só isso. Então, esse é o... Né? Eu sei que liberdade, isso vai chegar. Vai acontecer a liberdade, porque isso daí faz parte da lei do amor universal. Todos nós não temos o arbítrio? Temos o arbítrio. Então, por enquanto, a gente vai ter que passar pelo cadinho, pelo escovão, que todos nós estamos precisando. É isso aí. Alguém mais quer comentar? Vamos lá, Elisa. Eu tenho que fechar, porque hoje tem uma moto aqui que está tomando conta do cenário, entendeu? E eu não consigo ter paz desde a hora do almoço. Então vai ser o espírito que cuida dele, o combate dele é isso aí, fazer barulho. Vai ficar o meu combate.
Vamos É lá. neste cenário que nós, espíritos que lutamos pela causa do Mestre, queremos influenciar cada um de vocês com as boas estratégias, com os caminhos que levam à verdadeira vitória, sustentando a coragem, dando apoio, indicando a saída das armadilhas que o inimigo vai colocar. Isso aqui me lembrou daquele livro Trilhas da Libertação, né? Aquela reunião É. lá, cada um veio com uma ideia, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Quer dizer, eles têm 1001 artimanhas para nos derrubar. Aí nós caímos porque a gente ainda tem isso dentro de nós. Nós temos que realmente olhar aquela pergunta 919, olhar para dentro de cada um, olhar para dentro de cada um e, né, ver onde nós estamos ainda. Bom, boa noite aqui, impressionante. Dona Lúcia entrou de novo, aí agora está com eco. Desculpa, eu vou só diminuir, porque eu não estou conseguindo ouvir direito. Peraí. É só tirar o seu Desliga o volume. microfone, por favor, Lúcia. Só desligar o microfone. Isso mesmo, deixa Desligar o microfone já para o eco. Isso. Cadê o eco lá, mano? Eu acho que você lembra disso, Roberto, também, né? Vamos lá? Melhorou. Gosto muito e acho adequada esta comparação, porque isto é o que vemos aqui ao observar as sociedades terrestres. Infelizmente, não é um campo de batalha divino por um rio, por uma linha. Não, é uma batalha que é mais sutil, porque todos estão misturados e todos estão interagindo. Olha, Bom, é forte essa comparação dele, né? Não há Rússia e Ucrânia, não. Todo mundo é Rússia e Ucrânia juntos. Eu estou usando isso aqui, gente, tá? Infelizmente, que é a guerra atual, tá? Mas podia botar qualquer outra coisa aí. Tá todo mundo junto. Não há linha separatória, não. Nós estamos interagindo, nós estamos juntos, tá? Um influenciando o outro o tempo todo, encarnados e desencarnados. O interessante é isso, que nós também influenciamos muitos desencarnados. E atraímos, né? Vamos lá. o bom precisa agir com o mal precisa agir com o bom. E a maioria de vocês está confusa. E isto é muito perigoso. A maioria não tem uma decisão profunda de dizer estarei no grupo do bem, custe o que custar. É uma guerra, custará muito a todos, mas o meu exército é o exército da luz. Vou me qualificar, meu coração vai ser levado a um processo de purificação. E cada dia agirei mais com as estratégias da luz. A cada dia me esforçarei mais para conseguir ampliar em mim e ao meu redor as ações do combate em prol do bem em mim. Olha só o conselho que ele está dando para a gente. Qual é a verdadeira caridade? A famosa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que coloca 3 degrauzinhos, né? Começa com qual degrau? Né? A benevolência, fazer o bem. O segundo, ser indulgente. É outra coisa que falta muito para nós aprendermos. Ser indulgentes, né? Com as faltas alheias. Tá lá. E a terceira, que é o degrauzinho mais alto, realmente, que é o perdão das ofensas, onde quebra todo o orgulho. O perdão quebra qualquer orgulho. Né? Quando nós já conseguimos chegar a esse ponto, nós realmente já estamos bem humildes, porque nós não temos mais o famoso, né, melindre. É o nosso grande problema. Então, qual é a verdadeira caridade? Não é difícil. Agora nós temos que fazer, a Elisa falou ainda há pouco, a faxina, pegar o escovão e o negócio... Nós já sabemos qual é o caminho. Não tem nada de difícil para a gente. Nós já sabemos que, às vezes, nós sabemos que, né, que achamos, aliás, nós já sabemos que achamos que estamos certos e nem sempre estamos. E isso que a gente tem que prestar muita atenção. Prestar mesmo muita atenção. A partir daí, nós já vamos começar a dar um passo adiante. Rafael, pensamento e vida Fala.
O Emmanuel, lá tem um texto, acho que, se não me engano, deve ser a associação que ele fala em relação, né, É a associação. associação, essa ligação, essa interação. Exatamente. E tem aí nesse meio tem as questões de pensamento, né? Então, isso perdura porque nós alimentamos. Vamos pegar aqui um gestor de uma nação qualquer dessa aí, o apoio deles para um lado, tá? Ele está alimentando a guerra lá. De que natureza for. Ou apoio para um lado ou para o outro, a neutralidade. Tá? Tem os tratados, né, da neutralidade, devido à paz. O único país no mundo, se eu não me engano, que tem essa neutralidade por causa de guerra é o Brasil. Né? Mas muitos desses estadistas, ou que estão na administração, de que tempo for, não estou entrando em detalhe não, pelo amor de Deus aí, não estou falando nada de política não, tá? É que a questão é essa, que alimenta. Aí fica essa picuinha. Isso interessa a quem? Está aqui, ó, seus espíritos, não é isso? A pergunta? A origem 541. Durante a batalha, há espíritos assistindo e amparando a cada um lá, é do exército, mas e o pessoal que está por trás aí? Está alimentando, está amparando, dando subsídio, né, para que esse negócio continue aí. Porque está faltando para a gente. É o livro Libertação, né? Aquela resposta do Gregório para o Google, né? Vocês servem ao Cordeiro, nós servimos aos dragões. Aos dragões. Meio pesadinho, só tem esse pequeno comentário lá, mas é isso aí. Essa turma aí, infelizmente, só dá a entender o quê? E os dragões, a origem dele está ali perto ali. Então, o grupo, né, que veio, que não, ainda dizem, uma boa parte não corporificou, permanece lá nas entranhas, que é o que interessa a eles, é ali com raiva, né, encontrou a brecha em alguém. E esse final dos tempos, o alto deixou, agora não. Agora está na hora todo mundo tem que corporificar, se corporificar. Então, daí. É isso aí. Alguém mais quer comentar, gente? Vamos embora então, Elisa. Por isto, filhos, pensemos sempre. É necessário escolher o lado. É necessário pensar nas armas apropriadas. É necessário ter uma postura adequada, porque neste combate que se acirra a cada dia entre as trevas e a luz, o Cordeiro saberá defender os seus discípulos dos lobos terríveis, porque a sua mansidão não é fraqueza, mas é a estratégia mais poderosa que existe. E no momento correto, o mundo sentirá o seu poder de transformar toda a sociedade humana. Olha só. Sermão da montanha, sermão do monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que eles herdarão a terra. Continuarão, né? Herdarão a terra. Então, a gente vê, né, que nesse pensamento desse espírito aqui, ele está usando só simplesmente o evangelho o tempo todo. A mansidão começa onde? Nossos pensamentos. Né? Em vez da gente tomar parte, aquela mania que nós temos que largar, tá? Pô, eu falo nós, mas eu sou terrível para isso. Eu nem sei o que aconteceu, já tomei o lado de um. Tá errado. Não, tem que olhar o que houve e mesmo assim não é tomar lado de ninguém, não. É orar porque aquilo acabe, que volte a paz. Esse é o certo. É a mansidão. Facilidade. Mansos e pacíficos. Né? Quem conseguir, herdarão a terra, continuarão por aí. Alguém mais quer comentar? Eu gostaria, sim, dentro do texto aqui, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha só. É necessário ter uma postura adequada, porque a alma branda, pacífica, benévola, né, que é a venda vem de beneficência, e a indulgência ainda falta muito para a gente, mas a alma mansa e pacífica, ela entende a indulgência e não toma partido. Tá?
São esses conceitos que ainda passam muito longe. Eu vou até citar, eu não sei a palavra adequada para encaixar, né? Ficaram muito presos, situados numa concepção, né? Muito dogmática, vamos dizer assim, tá? Que é preso à letra. Tanto as igrejas, né? Hoje está começando a mudar. O perfil de alguns padres no conhecimento está começando a mudar. Mas ainda há muito, vamos dizer assim, inconformismo. Se a gente pegar lá na introdução do Evangelho, lá no comecinho, na nota explicativa, o Kardec já deixa isso apontado, né, da dificuldade que se teria, né, para se tentar. Aí, vou fechar, é a reforma íntima. Se nós tratarmos disso, nós vamos ficar marcando passo ainda por muito tempo. O problema, Jorge, é quanto tempo nós temos para marcar passo, né? Segundo a outra dia, da preleção dele, que o Brau está ficando livre, né? Aquele do Sabat, ele fez um dia de Deus. A semana. A Shavua é a semana. Nós estamos perto do final da semana. Eu só sei falar judeu. Judeu ou judeu. Isso eu sei. Ou hebreu. É o idioma. Pois é, desculpa aí. Mas ali ele fala que dentro dos cálculos nos resta, né, dos trabalhadores de última hora algum tempinho. E não importa se é 1000 anos, 2000 anos, não importa. O que importa é a mudança agora, para a gente ter um período de tranquilidade na regeneração que vem aí. Agora, não é a gente vai pensar que regeneração a gente vai assoviar, chupar cana, não vai ter problema, que não vai ter doença, vai ser uma belezinha. Não é isso, não. Não é isso, não. É o último dia da semana, a regeneração. Exatamente. Então, teremos alguns. E nós vamos encontrar os nossos irmãos rebeldes aqui corporificados. Está sendo limpo, corporifica. Não deu certo, aí sim, amigo, ó. Infelizmente, na Terra você não pode ficar, porque aqui mudou. E o teu padrão, eles vão falar mesmo, vai ser a sinceridade tem que ser dita, né? Olha aí, nós servimos ao Cordeiro, vocês servem o Cordeiro, você acabou de comentar. E nós servimos. Então, amigo, aqui não cabe um abraço. Estamos na semana 7 dias. Cada dia de Deus o quê? 1000 anos. 1000 anos. A gente vê lá na pergunta 51 de Kardec, onde começa a semana, em Adão. Né? Tá. Então nós estamos no sexto dia, 6000 anos. A Bíblia determina a Nova Jerusalém ganhar o fechamento do ciclo. É o calendário da Shavua. Uma das coisas que eu acho que a sociedade precisa entender é que ser pacífico, ser manso, cordial, né, compreensivo, porque o cara que é manso, ele é compreensivo, porque ele não se irrita, ele não se agasta, ele não perde a paciência, ele não toma partido, não é fraqueza. A gente vem de uma cultura que a gente, como eles diziam antigamente, você não pode se omitir, você tem que agir, você tem que ter o ímpeto, porque é fraqueza você ser assim, né? Antigamente se dizia que homem chorar era um sinal de fraqueza. Claro, se todo mundo tem lágrima, por que não pode chorar? Se até os animais choram, entendeu? Então, levar desafio para casa. E assim, o sinal de fraqueza não é isso, entendeu? Eu acho que o sinal de fraqueza é o contrário, que é o que está faltando para não ser fraco, né? Então, essa realmente é a estratégia mais poderosa que existe. E no momento correto, o mundo sentirá o seu poder de transformar toda a sociedade humana. Vai acabar com esse negócio de fraqueza, né? A mansidão vai deixar de ser fraqueza. Aí eu vou levar desafio para casa.
Hoje eu não posso levar, ué. Mas vai pensando, toda vez que você não puder levar um desaforo para casa, você vai pensando, ficar calado não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Exatamente, é o que Jesus fez a vida inteira, né? Você pensa nessas palavras. Que lado você estará, filho? Que lado você estará, filha? Apenas do lado daqueles que escutam as palavras da luz como divertimento? Você será o soldado consciente de que necessita agir ativamente no bem para fazer parte do bem? Paz, do amigo espiritual de sempre. Gente, eu não consegui o nome desse espírito. Eu vi até o áudio. A voz dele é de um padre daqueles antigos, tipo alemão. Tinha um holandês lá em Minas que falava igual de falar. Meus filhos, aquele sotaque, né, de europeu, né? Mas não fala o nome dele, né? Mas a mensagem é muito legal, né? Tem muito a ver com isso aí, os espíritos durante os combates, que conforme ele fala no início da mensagem, nós estamos em combate o tempo todo, nós somos espíritos em combate. Nós somos causadores das guerras. Então, né, achei ela até assim útil para nós, né, para o grupo, né? Sim. Mas alguém mais quer comentar alguma coisa? Fala. Eu queria fazer um comentário. Assim, eu acho que quando fala de você ser brando, não quer dizer que você também não se mexa e abaixa a cabeça. Porque, vou te dar um exemplo assim, muito simples. Negro, há 50, 60 anos atrás, como ele era tratado, né? Se eu casasse com o meu marido há 50, 60 anos atrás, provavelmente um de nós dois seria assassinado, principalmente se fosse em um lugar mais, assim como o Texas, um lugar mais ainda que era. Né? O negro não poder entrar no banheiro com branco, né? Ele não poder. O Luiz fala que o pai dele, quando viajava, ele era da Marinha, que ele foi para os Estados Unidos, tinha lugares que ele não podia entrar. Ele tinha que andar em bares negros, né? Não podia. A calçada era separada. Né? Então, se essas pessoas não agissem, né? Como Martin Luther King, como pessoas que correram, umas lutaram errado, mas outras lutaram certo. Os homossexuais, como eram tratados, uma coisa absurda também, né? Que tinham que ficar em guetos, tratados como bichos. Né? Eu não tenho filho homossexual, mas eu posso ter netos homossexuais, eu não sei. Então, esse negócio, porque pode ser obsessor. Gente, Deus é que faz. Se ele faz por algum motivo. Então, eu acho que também, tudo bem, você tem que aprender como lutar, como falar. Né? Martin Luther King foi assassinado por um negro. Mas ele lutava de uma forma branda, mas ele lutava. Não é a gente se calar. Eu acho que é muito fácil a gente falar isso quando a vida é mais fácil. Eu vejo isso, né, como acontece, não com a minha filha, mas acontece com meu filho. E olha que ele é bem claro. Bem claro. Tem nada a ver, né? Olha, como meu filho estava subindo a rua aqui, os policiais botaram ele no chão, com metralhadora na cabeça dele. E olha que ele é bem claro. E essas coisas ainda acontecem muito na favela. Então, se a gente também só, coitadinho, vamos orar por ele só. Não. Também tem que saber correr atrás das coisas, né? Igual você vai fazer uma prova, você só rezar. Não, você tem que estudar. Você tem que treinar. Você tem que correr atrás, você tem que procurar onde estudar, com quem falar, com quem aprender, né? Então, eu acho que determinadas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, porque até dentro do próprio espiritismo, eu sei que o Jorge já falou uma vez aí, porque o homossexual é obsessor. Gente, vocês já viram
esses passeios, essas coisas, essas programações gay, quantos milhões de pessoas existem gays, não pode ser tudo obsediado, né? E uma coisa, ninguém vira gay. As pessoas nascem gay. Né? Nascem gay. Não existe esse negócio, virei gay. Não. Isso dentro da psicologia é provado. Ninguém vira gay. Não existe isso. Você nasce assim. Como tem pessoas que não gostam de sexo, como tem pessoas que têm problemas, né, no cérebro e tem o sexo exacerbado, não conseguem ficar sem fazer sexo durante 2 vezes, pelo menos, no dia, mas foram feitos por Deus, passou pelo crivo de Deus. Né? Então, a gente tem que olhar que essas pessoas todas nasceram porque Deus fez elas. Né? Fez a religião, fez religiões diferentes. Então, a gente tem que aprender também que não é só ser manso. Eu acredito, né, que Jesus também, quando tinha que falar mais firme, ele falava. Né? E eu acho que por isso que ele foi crucificado, né? Porque ele era firme também. O problema, eu acho que a gente tem que tomar... eu acho que todo mundo tem direito mas o problema é o extremismo. A pessoa se com certeza, entra tanto no negócio. O que eu vejo, infelizmente, há muito extremismo também. Esse que é o grande problema, né? Mas cada um no seu cada um, né? Nós usarmos da consciência, lutar, mas dentro de um parâmetro direito também, né? Justo, né? Lutar, mas... sem extremismo. Exatamente, sem o extremismo. Porque eu acho que é o extremismo que faz as guerras, que faz o mal. Exatamente. É isso que eu estou falando. Então, as pessoas têm que aprender a falar, ter cuidado com a fala, né? A se expressar. Olha só, nós estamos no capítulo a seguir no livro do Mundo Maior. É o capítulo, estamos no 15, né? Uhum. No capítulo anterior, no 14, né, estudamos a questão do problema do antídio. Tá? O antídio, ele tinha compulsão da área de vida. E ele, quando estava totalmente alcoolizado, ele via as formas. Acabou-se de ler aí, estudar aí as questões, ou melhor, se falou do livro Libertação. Nós não estamos aqui brincando nem falando abobrinha. Estamos jogando uma verdade que está escrito, não por mim. Tá? O que lá está, principalmente no livro Almas Irmãs, existem colônias que foram criadas, essas colônias com especificidade das almas que saíram da terra com as deficiências, essas e outras. Foi falada a palavra extremismo. E o extremo é que está trazendo para a gente, olha aí, senão a gente vai ficar guerreando aí por questão de palavras. Tá? Eu estou citando o que está escrito. Eu não estou falando aí, jogando as coisas assim, levianamente no ar, não. Porque eu sei o que eu estou falando, porque amanhã é o meu colo, não é o colo de vocês. Só se vocês compartilharem para dizerem a mesma coisa. Eu sei que isso vai me agredir. Então, tudo com fonte. Eu aprendi com o Vanderlei. O Vanderlei, ele era um pouco complicado, eu compreendo. Mas ele disse, Jorge, tem que mostrar a fonte. Eu aprendi isso, a fonte. Eu estou mostrando a fonte aí. E nós estudamos aí, tem algumas semanas aí, sobre essa questão do problema da empatia, da sintonia das entidades que nos manta e nos leva a essa triste situação de isolamento. Aí é com cada um, né? Bom, é isso aí. Vamos lá para perguntas. Daqui a pouco acaba e a gente não faz não lê a pergunta, né? A resposta, principalmente. A resposta também. Pergunta 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim. É que eles estimulam a coragem.
e que lhes estimulam a coragem. Bom, então existem, é normal. Conforme nós já falamos aqui, a batalha é a nossa diária. Então, nós também somos espíritos em combate. Né? Quando nos reunimos em massas, é isso? Nós somos os exércitos. Né? Existe. Tá? Agora, o Kardec vai colocar uma coisa que eu achei muito legal aqui, tá? E dá assim, é uma coisa que nos acompanha também há milênios, né? Que nós ouvimos e às vezes nem reparamos tanto. Vamos lá, Luiz. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, a gente vai ver em todas as culturas do mundo, né, essa questão de deuses. É a mitologia grega, a mitologia romana, é a mitologia nórdica, e é o Egito, é a Índia, tá? Esse mundo mais antigo, tá? Esses povos, desculpa, mundo, esses povos mais antigos, eles sempre trouxeram junto a eles, né, essas histórias. Aí eu até olhei na internet, né, no Google, pai dos burros, né, existia um deus da guerra na Grécia, o nome dele, Ares. Deus da guerra em Roma, Marte, né, o planeta que nós estamos explorando agora, né? Deus da guerra no Egito, Horus, né? E até a Santíssima Trindade vem daí. Horus, Ísis e Osíris. Daí que tiraram essa história de Santíssima Trindade lá no Egito e trouxeram para a Igreja Católica, né? Não é para o cristianismo. Isso foi uma criação, né, que Constantino precisou, né, no início lá, colocar dentro da igreja. O Constantino, né, quem tem um livro é o Esquina de Pedra, né, Elise, que fala sobre isso, não? É um livro que fala bem sobre esses detalhes aí. Houve um combate enorme, um combate enorme dos cristãos de verdade, que foram sumindo porque acabou com a questão mediúnica, né? Era uma coisa normal no cristianismo primitivo, né? A questão mediúnica. E eles, a partir do momento que foram instituindo o cristianismo, virando instituição, né, ele passa a fugir muito da mediunidade, a seguir novas regras, bem materialista, etc. E essa questão da Santíssima Trindade não é, tá? Muita gente acha que isso é criação do cristianismo da igreja. Não, isso já é do Antigo Egito, tá? Ísis, Osíris e Horus, os três deuses que compunham a tal da Santíssima Trindade, tá? Bom, aí vem lá na região nórdica, ali é Grã-Bretanha, Alemanha, etc. Odin, né? Quem nunca ouviu falar de Odin? E tem um filho também que é muito famoso aí no cinema, o Thor, né? Também da guerra. E tem aí na África, né, o Ogum. Né? O Ogum também é o deus da guerra, né? O batalhador, o guerreiro. E agora tem um rei novo aí, né? Fez uma série aí que tem aí na televisão, é Kratos, né? Deus da guerra. Esse é novo, só temos 20 anos ou menos até. Então, essa questão naquela época, quem tinha mediunidade, via esses espíritos, né? Assim, colaborando, participando das guerras. Principalmente que naquela época não existiam esses excessos, né, igual existe hoje. A guerra era 40, 50 para cada lado, começavam jogando pedra, depois que ia acabando a pedra, ia jogando, né, ia chegando com arco e flecha, lança. Mas no início não eram essas coisas enormes assim, 600 mil homens, 1 milhão de homens, nada disso. Eles viam, e esses que eram mais iluminados ou mais alegóricos, né, digamos assim, mais fantasiados, né, eles colocavam nomes. Está ali. E a história da humanidade está falando isso. E na Bíblia, quando a gente está falando de Bíblia, a gente lembra que o povo que veio para o planeta aqui, lá de Capela,
que veio com uma missão, né? Porque eles foram os únicos que chegaram aqui e trouxeram realmente a ideia do Deus único. Vieram com essa missão e conseguiram, durante alguns milênios, até hoje, no caso, né, manter essa ideia de Deus único. Como fala o Emmanuel, no oceano de politeísmo, eles chegaram com a ideia do Deus único. Aí aparece lá o Senhor dos Exércitos, não é isso? Não sei o que dos exércitos, né? Aparecem os anjos, os mensageiros, etc. E a gente vai vendo que a questão mediúnica na Bíblia é muito grande. Mas tem uma passagem que eu acho muito interessante, porque no livro Êxodo, Moisés está conversando com... A gente fala assim, parece que está conversando com um fogo, lá, uma sarça ardente, né? Uma árvore chamada sarça pegando fogo. E de repente ele pergunta, quem és tu, né? E ele responde, né? Na voz, na linguagem bíblica, é Deus que responde. Eu sou. Eu sou. Diz ao povo de Israel que você vai libertar, está preso lá no Egito, que eu sou lhe mandou. Eu sou. Deus ficou conhecido também com esse nome, um dos vários nomes de Deus. Elohim, Jeová, Yahvé, né? Jeová, eu sou. E nós vamos ver que na Bíblia, logicamente, espíritos também acompanharam o povo hebreu, tanto que há, né, muitos profetas, né, a gente vê muito lance de mediunidade nos livros, né? Aquele livro de, oh meu Deus, Tobias, né? Não sei se vocês já leram o livro de Tobias, até um espírito se materializa para acompanhar Tobias, tá? Então, não sei se a igreja evangélica e a católica utiliza desse livro, não sei. Tobias, quem quiser depois dar uma olhadinha lá, tá? Tobias é acompanhado o tempo todo por um anjo. O pai dele manda ele procurar uma esposa e o anjo se materializa para ajudá-lo. E aí vai tendo várias coisas de mediunidade. Aí, Jesus chega em determinada passagem, onde eu vou chegar agora, quando chegam no Evangelho de João, capítulo 8, há uma conversa entre eles, os fariseus, doutores da lei, ele fala que antes de Abraão é o primeiro patriarca judeu, tá? Antes de Abraão, olha só que Jesus fala, eu sou. O que é que dá para a gente entender isso, né? Não é Deus. Então, eu sou que acompanhou Moisés, que ajudou Moisés, logicamente, talvez não pessoalmente, como a gente entende, que é o Espírito Protetor está ali junto, não. Mas quem guiava Moisés, quem guiou esse povo para ajudar eles a continuar a ter essa ideia monoteísta que hoje domina o mundo praticamente, há muito pouco politeísmo no mundo, eu sou. É Jesus. Né? Quer dizer, devia ser muita luz, logicamente Moisés achou que era Deus, e assim por diante. Então, eu li essas coisas e achei muito interessante, né? E esse acompanhamento, né, assim como nós vemos aí no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos o Ismael, que nos acompanha, né? Graças a Deus, nós somos um país pacato. Né? Os problemas de Ismael são outros, não é guerra, né? É com a guerra particular de cada um. É contra a guerra, né, que nós travamos no nosso dia a dia. Mas lá, os Estados Unidos também deve ter o seu protetor, todo mundo. A Rússia, a Ucrânia, o Oriente Médio, todo mundo tem seus protetores. Tá? E que hoje, né, como essa ideia de deuses, né, mitológicos, o pessoal leva isso até como... Ou leva para a área psicológica, né, que a psicologia gosta muito, que realmente aproveita o exemplo desses deuses para trabalhar, né? Ou acha que é, né, crendices, superstições, etc. Né? Bom, essa foi a pergunta 541. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre isso? Eu gostaria. Eu estou com o livro aqui, ó, Os Domínios da Mediunidade. Diz assim o instrutor para nós, meus amigos, começou a dizer o instrutor:
Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Olha a questão, o problema da guerra aqui, bem agora aí. Ó. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Nós criamos, pensamos. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. A gravitação do campo mental que nós pensamos. Então, se o indivíduo tem compulsões, de que natureza o for, nós atraímos o elemento interessado nas nossas satisfações. De que natureza o for. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo. Está aqui, ó. Traduzindo o que ele disse. E finalizando, ele diz assim, ó. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Não sou eu que estou dizendo, é o áudio. Evoluímos com a luz eterna segundo os desígnios de Deus. Ponto. E segue. O capítulo, esqueci. 13. Pensamento e mediunidade. Bom, outra coisa que eu me esqueci de falar sobre essa questão dos espíritos nos combates. Livros mensageiros, só que eu devia ter pegado ele, não peguei, mas tudo bem. Quando o Alfredo, lá no posto de assistência, né? Acho que é Campos da Paz, né? Mansão da Paz, não estou lembrando bem. Mansão Paz. Mansão Paz. É o braço do Ministério do Auxílio fingado aqui embaixo. E o Alfredo vai falar sobre as guerras. Né? E ele fala que, olha só, como essa questão dos espíritos que assistem. E como nós estávamos em guerra, naquela devia ser a Primeira Guerra Mundial, né? Não. Já era a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Né? Os planetas ao nosso redor, veja bem, nos botaram, né? Fechou o nosso campo vibracional para não ser afetado pelas nossas guerras. Né? Os espíritos protetores de lá criaram a redoma, estou falando assim por analogia, tá? Então, essa história dos espíritos tá junto a nós nos combates, né? Desde que o universo é o universo, tá? Vê a pergunta, a profundidade dessa pergunta que Kardec fez, né? Que Kardec colocou aí, né? O homem pensou em tudo mesmo. Bom, para mim está encerrado. Alguém mais quer falar alguma coisa? São 8h29, 8h30. Elisa, está sem som. Alice, Dona Luz, Consuelo, seu Roberto está aí? Não tem mais nada para... Roberto saiu. Essa outra pessoa aí, quem é que está aí? A Dona Luz está 2 vezes. Está 2 vezes? Está MD e LP, que é a Lourdes Pereira. Né? Alguém mais comenta alguma coisa? Então...